aqui. Show, então vamos retomar. Ok. Eu estava aqui na parte da visualização, né? Beleza. Aqui eu tenho algumas parametrizações também para as colunas, tá, pessoal? Posso definir aqui quais colunas eu quero ou não estar visualizando aqui, tá? Durante o momento que eu estou utilizando o Taskboard. Um recurso aqui para filtrar tarefas, tá? Pela nomenclatura. Aqui eu posso filtrar tarefas pelo recurso alocado em cada tarefa, tá bom? Além disso, eu tenho aqui um botão para remover ou adicionar etiquetas dentro do meu Taskboard. Etiquetas a gente pode estar adicionando numa tarefa, tá? Para quem está vendo de fora e não acompanha com veemência o projeto, né? Não acompanha muitas e muitas vezes durante o seu período de trabalho o projeto, a pessoa pode ter uma indicação de que a tarefa, poxa, está paralisada por dependência de tal pessoa, a tarefa está pendente de tal pessoa entregar tal recurso e assim por diante. Perfeito, pessoal? Além disso, aqui eu tenho um botão de adicionar coluna, tem um botãozinho aqui de refresh básico no meu taskboard. Tem aqui a opção de filtro avançado, tá? Que me possibilita aí estar filtrando por data de criação das tarefas, prioridade, por links adicionados, estimativa de tempo, etiquetas, time, recurso, organização e muitos outros recursos. Que a gente tem uma listagem de tarefas planejadas, tá? Para a gente poder identificar quais tarefas desse nosso dashboard estão planejadas, tá? E além do botão de configuração que eu já havia mostrado anteriormente para vocês, tá, pessoal? Só para não ficar sem visualizar, vamos estar criando aqui uma tarefa do zero para a gente visualizar, tá? Vou colocar aqui a etiqueta, vamos ver quais campos a gente vai ter para preencher aqui. Time crítico. Ó, falando aqui sobre os itens, sobre as abas que a gente tem na tarefa dentro do taskboard, tá, pessoal? A gente tem aqui a parte de lista, tá? Imaginem que a nossa tarefa, a própria tarefa é quebrada em várias etapas, perfeito, pessoal? Em vez de a gente criar, por exemplo, 10 tarefas e segmentando essas etapas, a gente pode estar adicionando essas etapas aqui no recurso de lista, tá? A gente pode colocar aqui processo 1, 2, 3, assim por diante. A partir do momento que eu realizei um processo, eu marco aqui a tarefa como finalizada e salvo. Aí, quem está acompanhando de fora consegue ter essa dimensão de como está o andamento da tarefa em específico. Perfeito? Aqui na aba de planejamento é onde eu consigo planejar essa tarefa lá na nossa agenda do calendário que eu mostrei para vocês anteriormente. Ó. Se eu clicar aqui em planejar a tarefa, eu visualizo o que eu já tenho, o que já existe na minha agenda, e eu aloco a tarefa aqui, ó, para o momento que eu achar cabível. Ó, seleciono aqui o escopo de tempo, planejar a tarefa, ó, vejo o tempo que foi alocado, clico em salvar. Poxa, João, e se o meu colaborador tiver planejando, ou melhor, documentando na agenda tudo o que ele fez ontem e ele precisa apontar também essas tarefas. Ele vai ter que primeiro vir aqui, criar tarefa a tarefa, depois ele vai ter que ir lá na agenda e apontar tarefa a tarefa? Não. Durante esse processo aqui, ele já pode tanto documentar a tarefa, quanto realizar o apontamento. Tá? Porque, como vocês podem ver, isso aqui é literalmente uma replicação da nossa tela de calendários. Perfeito?
a gente iria vir aqui com o menu, com o botão direito aqui, ó, e a gente ia ter o recurso de registrar apontamento. Após isso, eu faria aqui o meu registro aqui, ó. Vou até fazer o fluxo completo aqui. Colocaria as horas que eu atuei, salvaria. Depois de apontar, se eu voltar aqui para o registro de apontamento, eu vou ver que vão ser liberados dois novos menus para mim, tá? Esse enviar para verificação vai automaticamente mover a coluna para a coluna de verificar, perfeito? Ou a coluna que está com a nomenclatura desse processo de verificação que a gente criar, ou finalizar a tarefa, vai mover a coluna, vai mover a tarefa direto para a coluna de tarefa finalizada, perfeito? Vamos ver aqui acontecendo de fato. Vou finalizar aqui a tarefa, vou fechar. A gente pode ver que aqui, ó, o status da nossa tarefa já conta como finalizado, tá bom? Por a gente salvar aqui, a gente vai ver ela sendo exibida. Ah, não, ó, ela já está exibindo aqui, ó, aqui no cantinho aqui pra gente, ó, já movida para a última coluna, que é a coluna de finalizado, perfeito? Aqui em apontamentos, a gente pode visualizar os apontamentos já realizados dentro dessa tarefa, além de ter a possibilidade de também apontar, de criar um apontamento na hora mesmo. Arquivos, caso a gente precise adicionar um arquivo pertinente para o processo dessa tarefa, a gente pode estar adicionando eles aqui, tá bom? Anotações, aí sim, aqui entra no detalhamento de anotação por tarefa, beleza? Cada detalhe, cada coisa que acontecer dentro da tarefa vai ser adicionado aqui. E a gente também pode colocar uma anotação personalizada, tá? Além disso, a gente tem um recurso aqui de lista de interessados, tá, pessoal? Imagina que existe uma tarefa sendo executada pela equipe X dentro da empresa de vocês, porém, a equipe Y está altamente interessada na resolução dessa tarefa para o decorrer do processo de vocês, tá? A gente pode vir aqui e adicionar um representante de uma das equipes, da equipe interessada no caso, como interessado. Aí a gente tem alguns tipos de interesse aqui, que é o tipo padrão, visualização ou até mesmo a possibilidade do interessado editar alguma coisa dentro da tarefa, tá? Vou deixar aqui como padrão. A partir disso, o que vai acontecer? Sempre que eu tiver uma modificação nessa tarefa, seja lá uma adição de etiqueta, ou seja, a tarefa sendo movida de uma coluna para outra coluna, o usuário interessado vai receber uma notificação por e-mail para poder acompanhar o fluxo de andamento dessa nossa tarefa, ok? Vou clicar aqui, salvar e fechar. Ó, e como esperado, a nossa tarefa está aqui, ó, corretamente movida para finalizado, e seria basicamente esse o fluxo que a gente poderia realizar durante o dia a dia. João, nesse caso aqui, ó, só que eu não consegui perceber, se eu clicar aqui em cima da tarefa, ela já abre toda para eu poder editar? Sim, se a gente dá um duplo clique em cima dela, aí abre a estrutura dela. Perfeito, perfeito. Eu teria, por exemplo, essa tarefa com um quadro, esse quadro preto aí. Você pode fechar essa tela, por favor? Tá? Esse quadrinho preto aí que tá Cosmos Pro, eu consigo reduzir mais ele? Só para eu tirar uma dúvida aqui? Ou ele já é Reduzi-lo. esse tamanho padrão? Ah, não. Essa borda aqui, ela é padrão de fato, o Não, Charles. perfeito. Ela É é que eu estou padrão com de umas fato. ideias aqui para formular uma questão, mas isso aqui eu vejo mais para frente. Show, show. Beleza, então. Quanto ao módulo de taskboard, pessoal, fica aí alguma dúvida? Alguém querendo fazer um questionamento ou tudo certo? Tudo certo aqui. Então, show de bola, então. Deixa eu ver aqui na minha colinha, só um momento, para ver os próximos tópicos abordados. Seguir aqui na linha. Deixa eu ver.
Show de bola, show de bola. Agora, pessoal, a gente vai falar referente a TADs e base de conhecimento, tá? Que são os nossos artigos. Para iniciar, falando aqui da base de conhecimento, é um menu avulso, tá? Dentro do Cosmos, não precisa acessar nenhum submenu para ele, só acessar aqui a base Uhum. de conhecimento. Inclusive aí uma dica de usabilidade para vocês, pessoal. Aqui vocês podem ver que a gente tem uma barra de pesquisa, tá? Isso possibilita que a Sim, gente acelere a navegação dos menus, tá? Caso a gente saiba a nomenclatura do menu. ok. Acessando aqui o menu de base de conhecimento, pessoal, inicialmente a gente vai ter aí a listagem dos artigos disponíveis para a gente estar visualizando, tá? A gente pode ler aí uma sinopse sobre o artigo ou clicar no botão de leitura para ver todo o conteúdo do artigo, tá? A gente pode inclusive colocar aqui para ouvir artigo, caso necessário, Uhum. e também fazer aqui ó, uma avaliação sobre o conteúdo, tá? As estrelas aqui de 1 a Sim. 5. Clicando aqui em meus conteúdos, a gente já entra na parte de edição e criação. Cada artigo a gente vai ter aqui alguns botões de ação, que é editar, excluir, o histórico de leitura, a gente visualizar os usuários que acessam, tá? Esse nosso conteúdo, ter uma noção de engajamento. A gente tem aqui o histórico de avaliações dos conteúdos. Deixa eu ver aqui, ó, histórico de avaliação dos conteúdos. E dependendo das parametrizações, a gente tem aqui a parte de compartilhamento, tá? Que é um link externo para acesso desse nosso carinha. Vamos acessar um aqui já criado, que é Ok. melhor para a gente visualizar. Acessando um para editar, na aba Pode de pôr junto. geral a gente tem a questão de nome, descrição, processo sobre processo, que a gente basicamente está armazenando aí numa pasta e numa subpasta, tá bom? A gente tem aqui o nível de visibilidade, se vai ser público ou João, privado. desculpe. Lá Pode falar. na tela anterior eu consigo incluir imagem? Na tela anterior, sim, sim, consegue. A gente consegue colocar uma imagem de capa para ser exibida, assim. Uhum. No conteúdo, dentro do corpo do conteúdo. Acho que não, né? Que eu não vi ali a parte de subir arquivo. Volta aí um pouquinho. Aqui, ó, no conteúdo a gente consegue visualizar aqui, ó, imagem. Ah, certo. Conseguimos Entendi. adicionar a imagem, sim. Pronto, perfeito. Essa flag aqui determina se o nosso conteúdo em si ele vai ser exibido na biblioteca ou não para os usuários visualizarem, tá? No caso aí da gente estar criando algo que tá da maneira que a gente tá ficando da maneira que a gente quer, mas ainda não está pronto. A gente não precisa exibir logo de cara algo que não está legal para o usuário. A gente pode deixar desmarcada a flag e assim ele não visualiza. E a sinopse é o que eu mostrei para vocês, que a gente consegue dar basicamente uma breve descrição do que vai estar abordando esse nosso conteúdo, esse nosso artigo, tá? Capa, a gente consegue adicionar uma imagem de capa ao nosso artigo, tá? Para quando o usuário for visualizar lá naquela tela inicial, ele vai poder visualizar. Deixa eu pular a controle aqui rapidinho. Aqui é a parte de permissões, tá? Usuário, grupo ou permissão geral, segue a mesma métrica de sempre. A gente determina o tipo de permissão que o usuário vai ter em cima do nosso artigo. E aqui, na parte do conteúdo, a gente utiliza uma linguagem específica também, que eu confesso que eu me esqueci, a formatação Markdown. A gente pode utilizar a formatação Markdown para estar criando aqui os conteúdos. Porém, poxa, não tenho nenhum colaborador meu que tenha esse conhecimento. Eu preciso capacitar alguém só para utilizar isso? Não, a gente pode utilizar a escrita básica, perfeito? E já utilizando aqui os recursos de edição de texto que o próprio artigo, a própria base de conhecimento nos fornece, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui que a gente tem a questão de negrito, itálico, texto cortado, aqui a gente tem um tipo de texto, né, cabeçalhos. Além disso, a gente pode adicionar aqui um código em específico, um bloco de código, a gente pode adicionar um hiperlink, citações, imagens, tabelas e diversos outros conteúdos, tá? A gente também tem aqui um botão que permite o modo de leitura, ou seja,
A gente tem uma pré-visualização do que o usuário vai receber, perfeito? Uma parte interessante também que eu não mostrei para vocês está sendo referente aqui a essa parte do acesso externo, tá? Dependendo do nosso nível de permissão, entendo que é somente para os... Deixa eu ver. Ah, não, é liberado para todos mesmo. Tudo bem. Show de bola. Nosso acesso externo, pessoal, ele vai funcionar da seguinte maneira. Caso a gente esteja aí com o nível de visibilidade da nossa base de conhecimento, nosso artigo, como privado, o que acontece? Esse acesso externo aqui vai servir para a gente colocar um e-mail que vai ter acesso ao link público que a gente vai compartilhar. Definir aqui um cara para acessar, salvei. Opa, deixa eu mudar aqui a visualização desse cara. Não, foi qual que eu mexi? Eu mexi nesse aqui, né? Eu mexi nesse cara aqui, show. Deixa aqui como privado. Agora eu vou pegar aqui o meu link. O link que seria compartilhado com outra pessoa, né? Que não está dentro do Cosmos. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar o e-mail que eu coloquei de fato. Ó, o link já direciona para a gente para uma tela de verificação, que a gente tem que colocar um e-mail. Adiciono o e-mail que eu parametrizei. Após a verificação, ele me libera para poder visualizar o conteúdo. Perfeito, pessoal? Nessa linha que a gente utiliza essa parte do acesso externo dos e-mails parametrizados e do link. Pode falar, Charles. Não, não, só Ah, foi isso. beleza, beleza, beleza. Base de conhecimento, tudo ok, né, pessoal? Vamos partir Sim. aqui para os TADs. O TAD basicamente, pessoal, é um módulo que permite para a gente aí criar conteúdos de capacitação ou até de verificação de conhecimento dos nossos funcionários, perfeito? Um usuário que vai ser promovido, que precisa conhecer novas regras do cargo que ele vai ter, ou somente um conteúdo que vai servir para ele aumentar o próprio conhecimento dele interno na empresa, fechou? Para isso a gente pode utilizar os TADs. É um leque altíssimo de possibilidades que a gente pode utilizar. Inicialmente a gente acessa aqui, a gente tem a listagem dos TADs que a gente pode acessar para visualizar, tá bom? Para realizar o TAD de fato, a gente pode selecionar uma trilha específica, uma subtrilha específica, a gente pode pesquisar aqui um TAD específico, ou a gente tem aqui tem algumas categorias também de TADs disponíveis, TADs em andamento ou TADs que já foram concluídos, perfeito? Para a gente facilitar aí a nossa busca e a nossa visualização dos conteúdos. Aqui em meus TADs a gente já entra na listagem de TADs que a gente pode editar, tá, pessoal? Vou pegar esse carinha aqui. Opa, Charles. Nos TADs aí, João, eu consigo depois ter um relatório de quem leu, de quem concluiu, tem avaliação, seria Consegue, isso? consegue. Eu não vou te falar que é um recurso nativo, tá? Existe aqui, já na parte dos usuários matriculados, ó, como você pode ver aqui nesses resumos aqui, questão de rendimento e de conclusão, perfeito? E além de um progresso que é basicamente a nomenclatura, pendente, em andamento ou finalizado, beleza? Porém, se a gente quer entrar num detalhe, é possível utilizar os conteúdos, os dados que são salvos nas tabelas referentes aos TADs para montar, por exemplo, um dashboard.
nesse dashboard, utilizando o SQL, né, para montar esses conteúdos, a gente consegue montar um TAD no detalhe, mostrando talvez, poxa, o tempo que o usuário demorou, quantas tentativas o usuário teve, assim por diante, entendeu? Deixa eu voltar aqui para o começo. Na parte de configuração, inicialmente a gente só define nome e descrição, tá, pessoal? A trilha, que entra na parte do processo sobre processo, visibilidade do treinamento, público ou privado. Temos duas flags aqui que determinam se a gente pode refazer ou não o TAD e se o usuário pode retornar para trilhas já visualizadas desse TAD, tá? Além disso, a gente tem aqui um template de certificado, onde a gente pode colocar um certificado padrão que foi parametrizado na base para ser exibido para o usuário, tá, pessoal? Além de ter treinamento pré-requisito. Basicamente, nessa parte de treinamento pré-requisito, se a gente estiver criando aí o treinamento parte 2, a gente pode, na parametrização do parte 2, colocar como treinamento pré-requisito parte 1, ou seja, o usuário só vai acessar o parte 2 se ele concluir com êxito o parte 1. Perfeito. Aqui, vou deixar a parte de trilhas por último. Aqui em usuários matriculados, a gente só vai utilizar para criar parametrizações, criar conteúdos aqui nessa tela, caso o TAD seja de fato privado, tá, pessoal? Ele sendo privado, a gente tem que determinar quais são as pessoas que vão ter acesso, perfeito? Ou seja, a gente pode utilizar tanto usuários matriculados quanto o grupo matriculado. O usuário a gente vai de um para um, selecionando um por cada vez, e no grupo a gente pode utilizar os exemplos que eu já citei anteriormente, né, de colocar o grupo do TI que tem 40 usuários. Aí quando a gente tiver o usuário 41, se ele for atribuído para o grupo do TI, ele também vai ter esse acesso, perfeito? Nessa parte de edições, de permissões, perdão, deixa eu carregar. A gente já entra mais no detalhe de permissões que usuários podem realizar em cima desse TAD, né? Analisar respostas ou editar o TAD, a permissão a nível de usuário e nível de grupo. E aqui a gente pode colocar uma imagem de capa para o nosso TAD, tá, pessoal? Por último, mas não menos importante, a ordenação desse cara aqui não está muito legal, mas tudo bem, dá para mostrar de exemplo. Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a aba de trilha, tá, pessoal? Aqui nessa aba é onde a gente, de fato, está criando o corpo do nosso TAD, tá bom? O corpo do que vai ser exibido para o usuário visualizar e até mesmo responder, caso a gente adicione, por exemplo, um questionário no nosso corpo de TAD, beleza? Você pode ver que aqui a gente tem os botões, a gente pode importar um PDF, adicionar um questionário, esse questionário a gente cria dentro do Cosmos, eu vou entrar mais no detalhe para vocês futuramente. A gente tem aqui os vídeos que a gente adiciona na nossa galeria de vídeos. A gente pode importar da galeria de imagens também. A gente pode selecionar uma imagem que está diretamente na nossa máquina, caso a gente ache pertinente. A gente pode adicionar um PowerPoint. A gente pode adicionar um artigo. O que seria o artigo? Os conteúdos que a gente cria lá na base de conhecimento. Lembra que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui a gente pode importar um TTV, um conteúdo criado também dentro do Cosmos. Aqui a gente pode ter uma pré-visualização dos conteúdos, um botãozinho de refresh simples e aqui a gente tem um seletor de colunas, tá? Que está determinando quem pode, quem vai ser exibido ou não dentro do TAD. Perfeito? Eu posso definir que eu quero esconder esse cara aqui, quero esconder esse cara aqui ou coloco para exibir novamente aqui dentro da minha necessidade. Sobre a parte do TADs, tudo de boa, pessoal? Captaram bem? Sim, beleza. Eu estou com uma dúvida, João, em relação aos questionários. Na verdade, eu tenho um questionário aqui Uhum, que eu comecei a elaborar semana passada uhum, e, digamos assim, um questionário com, sei lá, 40 questões. tá. Quando a gente cria esse questionário, depois o Cosmos ele consegue compilar as respostas. Como é que viria as respostas? As respostas eu teria que abrir o mesmo questionário e ver o que ele respondeu, ou ele poderia gerar um relatório à parte
com o resultado do que foi respondido? A partir de um processo mais customizado, Charles, a gente consegue criar sim uma rotina para evidenciar melhor essas respostas. Para a gente guardar essas respostas, por exemplo, dentro de uma tabela, consequentemente pode virar um dashboard, né? Não seria exatamente nativo, mas com os recursos que o Cosmos disponibiliza, a gente consegue sim ter esse processo aí. Sim, sim. Não, perfeito. Show de bola, então. Perfeito. Ô, João, eu não sei como é que tá seu cronograma aí, mas a gente aqui tá chegando no horário de almoço. Hum. Eu tenho que esperar aqui a equipe. Ah, Como é que sim. tá aí essa? Então, estava planejado para a gente seguir até às 13, mas se vocês vão entrar no horário de almoço agora, a gente pode dar uma pausa. Eu falo aqui com o meu gestor para a gente retomar após o almoço, então. Tem algumas coisinhas Isso. para mostrar ainda. É porque esse horário, a gente como segue um horário aqui dentro de uma, digamos aqui, de uma distribuição, Sim, sim, sim. e essa distribuição ela fecha, né? Sim. E só retorna às 14 horas. Ah, tá, tá, legal. Eu até ia pontuar que às 13, quem vai entrar no horário de almoço, no caso, vai ser o pessoal daqui, aí eu retorno às 14h30. 14h30, então a gente consegue retomar essa parte aqui? Consegue, sim, fica melhor ainda. Show, show. Então tá bom. Então sem problemas, pessoal. Deixa eu só parar essa nossa gravação aqui para não perder esse nosso conteúdo.